Fala, sucesso! Olha, eu aqui de novo para você. Prazer, Pastor Gladson. E hoje é um tema. Se você está passando com dificuldade financeira, provavelmente esse tema é para você. Eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Esse tema é fundamental para você. Eu não confio em ninguém, as pessoas me enganam. Esse tema é para você. Você empresário, você dona de casa, você não importa. Todos nós já fomos enganados. Todos nós já passamos por um processo de machucar o coração. Sim ou não? Você já passou por algum processo que você estava leve e falou, gente, o que eu vivi, ninguém nunca viveu. Eu digo que o que poucas pessoas viveram foi o que Cristo viveu. Outras pessoas viveram isso, mas fizeram isso com um propósito em Cristo. Jesus foi enganado, Jesus foi esfolado por homens. E ele poderia, naquele momento, fazer algo surpreendente e não fez. Ele poderia ter, naquele momento, pedir para os anjos virem, ele mandaria matar todo mundo. Ele não falou. Seja feita a sua vontade. Olha o tema de hoje. O poder do perdão. A maior vingança de um sábio é perdoar. Porque se você não perdoa, você vai ficar... Nesse vídeo, você vai aprender o que pode ocorrer caso você não perdoe. Se você não perdoar, lamento te dizer, algumas coisas que você está passando, doença, falta de perdão. Tem um psicanalista que falou o seguinte, você está vendo aqui essas pessoas que estão tudo com problema mental? Eu falei o quê? Falta de perdão. Se elas entendessem o poder do perdão, 90% delas não estariam aqui. Por quê? Porque começa a remoer. Porque se fulano... Começa a falar sozinho. Se fulano falar isso comigo, fizer isso comigo. Aí começa a conversar sozinho, criando outras possibilidades mentais. Isso gera esquizofrenia. Gente, vem comigo. Olha que interessante. Está aqui, ó. A gente vai hoje começar a falar aqui. Olha que interessante. Hoje nós vamos falar o quê? Um tema que pode mudar a sua vida, que é o poder do perdão. E a gente vai usar aqui, ó, Êxodos 21, 24. Olho por olho, dente por dente. Aí é o que eu vou colocar aqui, ó, olha, bem pequititinho. Êxodos 21, 24. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura. Ferimento por ferimento. Golpe por golpe. Quando você começa a ver isso aqui, você começa a achar que tudo tem uma justificativa. E aí tem aqui, ó, olha que interessante. Quem foi o primeiro a usar esse termo olho por olho e dente por dente? De uma forma ampla e popular. Tá aqui, ó, no Código de Hammurabi. Em 1750 a.C. E aí você começa a falar assim, meu Deus, então lá ele já tinham algumas leis, por quê? Porque era uma época muito complicada. A vida não tinha valor. Qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa, a pessoa ia lá e matava. Porque era um momento sem Deus. Houve uma lacuna onde Deus se ausentou da terra e começou a bagunça. E quando Deus não está no lugar, tem bagunça. É imprescindível isso. Jesus, né, nesse caso, ele veio para superar essa mentalidade de retribuição. De, se me bateu, se eu falo o que eu penso. Esquizofrenia. Você gosta que as pessoas falem o que pensam para você? Se você está num nível mais alto, a pessoa começa a querer se justificar. Porque você tem que se libertar. Não. Tem coisas que você tem que pensar antes de falar. A língua é uma forma que machuca mais do que muitas vezes um tapa. Sabia disso? Jesus, em Mateus 5,38, ele fala, olha aí, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Claro, o que simboliza essa passagem? No judaísmo, quando você vai corrigir uma pessoa, você pode usar essa parte da mão. Essa parte da mão aqui, ela não pode ferir. Na cultura judaica, isso aqui é o lugar de ósculo. Então, é obrigatório você vir com amor. E Jesus sabia disso. Está onde isso? Está na Talmud, não está na Bíblia. Está no ensinamento. Lógico que são ensinamentos que é como se fosse pensamentos para explicar um versículo. Literalmente é isso.
E Jesus, ele utiliza isso aí. Isso é praticamente um parradês. O que é parradês, Glaucio? Pesquisa aqui, eu falo o que é o parradês. Você vai começar a ver a Bíblia de uma forma diferente. São os 4 níveis de entendimento da Bíblia. E aí, quando você entende que Jesus usou o parradês aqui, e praticamente usou os 4 níveis, é porque ele era uma pessoa que era detentador do conhecimento judaico. Porque ele sabia que ele olho por olho e dente por dente é o preço que se pagava. Se a pessoa, não quero tirar o olho, quanto que custa o olho? Aí ele dava dinheiro. Tinha um valor naquela época, destinado a cada tipo. Existe relação entre o perdão e as bênçãos que não foram liberadas? O que pode acontecer se não perdoarmos? Você sabia que tem coisas que Deus ainda não liberou na sua vida porque você não está apto a isso? E Jesus, ele tem uma parábola explicando sobre isso? Não. E no Pai Nosso tem isso. Olha lá. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Perdoai-me os meus pecados assim como eu perdoei as minhas ofensas assim como perdoei as ofensas daqueles que me fizeram comigo. E também tem dívida. Você sabia disso? A tradução também é dívida. E aí Jesus explica aquela parábola que a pessoa estava devendo. Quem me amará mais? Quem eu perdoei 50 ou quem perdoou 5 milhões? Eu estou colocando aqui, não é o valor que está lá. Só para você ter um entendimento pleno da atualidade. Uma pessoa te deve 5 reais e a outra te deve 5 milhões. Qual das duas vai te amar mais? Lógico que a que perdoou 5 milhões. Por quê? Porque você perdoou mais. Assim é o perdão. Assim é quando você entende que quando você perdoa o seu próximo, as bênçãos que estão retidas é igual como uma hidrelétrica. Você sabia que tem bênçãos que não chegar até você porque está numa hidrelétrica? Elas são retidas. Por quê? Perdoar. Está na oração do Pai Nosso. Perdoai as minhas ofensas, assim como perdoei aqueles que me ofenderam. Peraí, mas se eu não perdoar, o Deus não vai perdoar. Aí há o quê? Deus vai te mandar a bênção e falou, peraí, não posso mandar porque ainda está ali. Ó. Perdão retém bênçãos. Exemplo no trabalho. Poxa, gente, eu já passei por isso. Você sente que tem pessoas com inveja. E aí, o perdão é errado. Eu te perdoo. Eu já fiz isso. Não faço mais. Eu chego, e qual é a forma, Gladys, de fazer isso? Para eu sair disso? Gente, eu tenho vários amigos depressivos por conta de perdão. As pessoas magoaram, coisas graves. A esposa, muitas vezes, que traiu, ou o marido que traiu. Gente, poxa, eu fiquei 50, 40 anos e eu fui enganada. Gente, é uma dor dilacerante. Eu não vou falar que eu sei o que é isso, mas eu entendo. Por quê? Porque eu já vi pessoas passando por isso. E elas se anulam. E tempos depois vem o quê? Doenças. A falta de perdão gera doença. Se você não perdoar, a única pessoa que vai perder é você. Você entendeu isso? Se você não perdoar, a única pessoa que vai perder é você. Forte, né? E olha aí, ó, Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora, Mateus 6,15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Bem, então é uma troca, uma condição. Gente, Deus está te ensinando, é uma troca que você sai ganhando. É uma troca que o maior beneficiário é você. Quando Deus fala isso, é porque ele sabe que existe uma coisa muito maior na frente, que se você não começar a entender, você vai perder. Você quer perder a sua vida? Perder tempo de produtividade na Terra? Você quer perder a sua alegria de viver? Isso é o que acarreta a falta de perdão. Lamento de dizer. Isso dói? Dói, mas é a realidade. Aqui, ó. E aí começa a entender o que é mágoa. Aí você começa a guardar mágoa. A mágoa é má água, água parada. O que acontece com água parada? Dengue, aí começa a dar micróbios, começa a virar uma água morta. Má água, mágoa. Começa a colocar uma correnteza.
Quando você gera perdão, aquela correnteza que estava lá parada, ela gera e vem limpando a sua alma. Isso não tem preço, gente. Começa a entender que perdão, ele é muito importante. E olha agora, Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E aí você vem a pergunta, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Peraí, mas como não vai ter iniquidade? Todos nós somos pecadores. Porém, a iniquidade aqui é quando você começa a carregar uma outra pessoa que não faz parte da sua vida. A falta de perdão, sabe o que ela pode trazer? Olha que interessante, doenças psicossomáticas. Psicossomáticas significa o quê? Olha esse aqui agora. Algumas causas de doenças psicossomáticas. Acertei! Psicossomáticas. Vem comigo, olha que interessante. Estresse. Quando você está estressado, pode ter a questão de trabalho. De repente você começa lá, o estresse também aqui não é somente por falta de perdão, mas muito estresse é o quê? Você fica estressado, e aí gera o quê? Poxa, eu tenho que pagar uma conta, poxa, a pessoa está me devendo, fulano está me devendo, fulano está... fulano me traiu, o funcionário me esqueceu, e você esquece do eu. O que você fez? Mas eu sou bom. Não, nem todo mundo é. Tem que tomar cuidado com isso. Depois, raiva. A raiva vem é derivada de quê? De algum motivo. Alguém te fez alguma raiva. A pessoa falou mal comigo. Eu fui humilhado na rua. Isso aí gera uma raiva. E muitas vezes é uma raiva de uma pessoa que só passou uma vez na sua vida. E ela consegue ser marcante na sua vida pro resto da vida. Essa pessoa não tem o direito de fazer parte da sua vida. Perdoa. E fala assim, Senhor, livre, perdoa, eu perdoo. Onde ela estiver, abençoe a vida dela. Não é a oração que eu já vi crente falar, Senhor, vá onde o Senhor estiver, o Senhor julgo. Não é para matar, você nem sabe o que passou por aquela vida, por aquele processo. Tristeza. Tristeza são vários fatores. Preocupação, aí a ocupação fora de hora. Eu estou preocupado com fulano. Nervosismo, alguém te deixou nervoso. Traumas de infância, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu tio fez isso, fulano fez isso. Isso são traumas. Perdoa, essas pessoas estão acompanhando, elas estão grudadas em você igual carrapato. Perdão é um carrapato, literalmente. Depressão crônica, que a depressão é uma repetição de pensamento, aí você dorme, você fica pensando na mesma coisa. Aí você pensa e fala, mas poxa, eu tenho que pagar essa conta, mas eu não paguei essa conta porque essa pessoa me humilhou, eu perdi meu emprego, perdi minha oportunidade, perdi minha empresa, para! Tá desse jeito somente, pensando. Aí começa mudança de padrões, de relacionamento, questão profissional, não posso ser amigo de ninguém, porque todo mundo que é meu amigo vem só pelo que eu tenho. Peraí, então alguma coisa está errada. Porque eu sei disso, quando você começa a ganhar dinheiro, o padrão aumenta, os seus melhores amigos começam a distanciar, porque eles não conseguem te acompanhar, e você começa a ficar meio arrogante. Pasme, você fica arrogante. Eu tô te falando porque Deus já me deu a oportunidade de ser muito milionário. Só que foi ótimo passar por esse processo. Foi ótimo. Hoje eu não tenho um centésimo do que eu tinha, mas eu sou muito mais feliz. Eu tenho muito mais paz. Eu tenho tempo de estar fazendo esse vídeo. Eu tenho tempo de estar falando com você. Porque provavelmente se eu estivesse na vida que eu estava lá, eu não estaria falando com você. Eu estaria em várias reuniões ao mesmo tempo. Cheguei a ter 6 reuniões em um dia. Deus me livre. Questões profissionais. Perdas financeiras. Aí tudo você começa a justificar. Perdi um dinheiro porque eu confio o dinheiro na mão de uma pessoa. Ela transferiu o dinheiro para outro lugar. Perdi o dinheiro. Culpa é de quem? Salmos 32:3. Enquanto cali os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que esse versículo fala? Mágoa. Falta de perdão. Porque enquanto você fica calado, silenciado, não vou falar nada. Gente, como é que eu começo? Como é que eu faço para pedir perdão, Gladys? E por onde você começa no perdão? Olha que história fantástica. Tem uma história do Faroeste que um meliante foi preso. E ele preso na cadeia lá, começou a falar, quero governador, eu quero ser liberto, governador, foi injusto, eu estou preso injustamente. E aí chegou até o ouvido do governador. E esse governador
conta a história que ele era cristão. E ele orou para Deus e falou assim, Deus, vou dar uma oportunidade a esse prisioneiro. Aí ele se fantasiou de padre, pegou a Bíblia e colocou a liberdade dele dentro da Bíblia. E foi lá na cadeia. Quando ele chegou na cadeia, ele chegou pro carcereiro e falou, ó, não fale que eu sou governador. Ouviu? Não fale que eu sou governador. Aí ele, ok. Aí ele chegou dentro da cela, foi acompanhado. Aí quando ele foi chegando perto da cela, o meliante olhou assim, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu não te chamei, eu não te chamei, eu não te chamei. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim trazer a verdadeira liberdade para o senhor. Não, isso não é a liberdade que eu pedi o governador. Você não é o governador, você é um padre. Esse negócio da Bíblia aí, não acredito. Aí ele começou a conjurar. E aí ele falou assim, meu Deus do céu. Aí o governador, que fantasiado de padre, falou assim, mas meu jovem, me dá a oportunidade, porque a sua liberdade está aqui dentro. E ele falou assim, a sua liberdade não está aí dentro, não. E cuspiu na Bíblia. Ele cuspiu na Bíblia. E aí ele falou assim, eu não quero isso aí não, eu quero governador. Eu quero governador. Isso aí eu não acredito nisso aí não. Isso aí não vai entrar no meu ouvido, não. Não vem com essa coisa. Eu quero governador. Chama o governador. E aí, o governador, fantasiado de padre, que ali estava, com a sua Bíblia ali, naquele momento, ele falou, realmente, esse senhor não é o que diz ser. E aí, quando ele saiu, o carcereiro veio imediatamente e falou assim, cara, o que você acabou de fazer? Aí ele, não, esse padre, esse era o governador. E dentro da Bíblia estava a sua liberdade. Dentro da Bíblia estava o seu perdão. Dentro dali estava o seu forria. Aí ele, puxa, e eu cuspi na Bíblia do governador. Meu Deus, que... Aí ele, beleza. No dia do enforcamento, ele solta a frase. Hoje estarei sendo condenado não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Meu Deus do céu. Essa palavra é para você. Hoje. E muitas pessoas que estão no inferno estão lá pela falta de perdão. Pessoas que estão carregando câncer. Por exemplo, eu achei muito legal um estudo que mostra que a pessoa muito pressionada, estava com câncer, em cada posição tinha pessoa com coração, é a pessoa que guarda muita mágoa. Ela tava, aí o cara falou, tava guardando muita mágoa. Ah, eu tô com dor nas costas. Aí é o quê? É a pessoa que carrega um peso acima do que ela pode suportar. Ela carrega o peso de toda a família. Aí cada tipo de... Depois você pesquisa as doenças psicossomáticas e qual a relação delas por conta de cada tipo. Perdão de uma perdão familiar, uma perdão emocional. Isso vai carregando. E a única pessoa que consegue tirar esse peso das suas costas é Deus. E o primeiro passo é, olha que frase fortíssima. O perdão é um processo e não um único evento. A pessoa fala, não, vamos aqui que eu vou perdoar agora. Não, amanhã você vai lembrar dela. Eu tenho pessoas que eu perdoo e que até hoje eu lembro delas. Eu não esqueci delas. O perdão é um processo. Falei, Senhor, hoje eu lembrei dessa pessoa. Onde ela estiver, que o Senhor abençoe a vida dela. Porque ela não sabe. De repente, ela nem sabe que você está magoado por ela, sabia? Tem muitas coisas que a pessoa nem sabe que te magoou. Eu tenho um caso uma vez que eu tratando duas pessoas, que a pessoa, eu não suporto ver fulano. Aí eu chamei a pessoa para a sala, e ela foi falar mal, não posso fazer um negócio. Aí eu ouvi, porque eu conheci, né? Aí eu falei, porque um dia eu entrei na igreja, ela nem me cumprimentou. Aí desde então, eu nem cumprimento ela. Aí ela falou, amado, é porque naquele dia eu tinha sido demitido. E minha mãe adoeceu, eu não tinha dinheiro para comprar um remédio para ela. E aquele dia eu tava aéreo. Eu tava na igreja sem estar na igreja. Aí, não sabia disso. Os dois ficaram amigos. Por conta de um detalhe. A pessoa fica magoada, mas não sabe o que a outra pessoa está passando. O perdão é isso. E ele falou assim, poxa, por isso você não me cumprimenta, né? Eu também não gostava de você, não, mas hoje me perdoa aquele dia, então. Abraçaram, ficaram amigos. Olha que muitas vezes é uma coisa boba. Boba. E aí a pessoa, porque falou mais alto que você, te humilhou. Não, humilhação não concordo em hipótese nenhuma a pessoa utilizar-se disso. Primeiro passo do perdão, tá aqui, ó.
o primeiro passo do perdão. Salmos 32, 5. E aí, olha que legal. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade. Não mais a ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Gente, vai no seu banheiro. Tem coisas que tem que tomar muito cuidado. Eu vou falar uma coisa assim, eu sendo pastor. Tem pessoas que não têm estrutura de você chegar no seu pecado e falar para ela. Porque ela vai comentar para todo mundo. Tem pastor que faz isso. Eu uma vez já fiz isso. No meu início. Porque fulano ali perdoa, porque ele fica... Gente, eu dei essa bobeira. Glácio, já dei essa bobeira. Sou pastor, mas eu já vi que tem essa possibilidade. Então, eu sei o que eu estou falando, porque eu não tinha maturidade naquela época. Eu achava que eu podia falar, porque a pessoa estava perdoada. Não, tem coisa que não é para ser dito. Eu hoje, aprendi. A pessoa não ficou mais na igreja, porque eu estava errado. Porque eu estava recém ainda, no início do meu ministério. Isso, normal. É melhor errar tentando do que errar nem tentar fazer. Então aqui, primeira coisa, confessa a Deus. Chega no seu banho e fala assim, eu fiz isso, fiz aquilo. E se você achar que Deus não falou, não ouviu a primeira vez, já teve coisas que eu falei 5 vezes, 10 vezes. Falei assim, vim aqui pedir perdão, porque uma vez eu fui arrogante com uma pessoa, sem querer, e depois liguei para a pessoa pedindo perdão para ela. Porque Deus tinha me abençoado tão grande. Falei, moça, você ganha quanto? 15 mil, você está quebrado, ganhando só 15 mil. Eu falei essa bobeira. Depois eu liguei pro cara e pedi perdão. Ele falou, não, Glácio, eu achei legal você ter falado aquilo, mas eu não gostei. Porque o meu lado, que copia Cristo, não concordou com isso. Entendeu? Olha o próximo. Fantástica. Perdoar é dar a si mesmo a chance de ser feliz. Glácio. Isso aí que você está ouvindo. Perdoar é você dar a chance de você ser feliz. Seja feliz. Colossenses 3,13 fala, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A condição de novo. Perdoe como Deus lhe perdoou. Tem gente que, eu tô perdoado. Não, mas eu não perdoo fulano, porque fez isso, é muito grave. Deus não vai te perdoar. Então tem coisas ainda que estão nos seus ombros. Tira esse peso. Coloque esse peso nas mãos de Deus. Deus, ele suporta esse peso. Assim, olha a outra fase. Perdoar é difícil. Gente, perdoar é difícil. Mas odiar é pior ainda. Pior ainda. Eu odio. O ódio, ele muda a sua composição no seu sangue. Ele gera outras coisas. Vai estudar isso pra você ver. Toda vez que você tá raiva, qualquer sentimento negativo, ele transforma o seu corpo. E ele gera, tem um estudo que eu não sei se é verdade, que toda vez que gera o câncer, são processos negativos no organismo, que ele cria uma oxidação, cria uma célula negativa e pá! Aí uma célula morta. Nasce. Os judeus falam que cada vez que você fica irado, sem o perdão de Deus, sem perdoar, é um espírito negativo, um demônio que você cria, um mundo celestial, contra você. Muito legal essa linha de pensamento. Dá para dar uma justificativa sobre isso. Mateus 11:28 fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bota nas mãos de Jesus, bota nos pés de Jesus. Tudo que você coloca na mão de Jesus, ele modifica. Ele é literalmente Jesus. Ele é o maior dos alquimistas. Tudo que ele toca vira ouro. Só que um ouro que não tem o valor terreno, mas tem um valor celestial. Este valor celestial não tem preço. Não tem preço. Você está entendendo isso? Como que é forte? Jesus, um exemplo de perdão a seguir. Onde está isso, Glácio? Está aqui, ó. E sabe qual foi o maior exemplo de perdão que Jesus nos deu? Na cruz. Ele olhou para as pessoas que estavam crucificando e disse, está aí, ó. Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Gente, que frase forte. Jesus, ele
Ele ensinou como tem que fazer o perdão. Você não faz o perdão para um amigo somente. Sei que, mesmo sabendo que tem amigos que estão inimigos por conta de detalhes. Muitas vezes por causa de dinheiro emprestado. Porque ele perdoa. O amigo volta. Quando você perdoa, o que é mais? Não, mas ele não tem caráter. Quem é você para falar que não tem caráter? De repente você pergunta para ele o que ele passou uma vez. Uma outra situação também que ocorreu foi uma pessoa estava devendo outra, aí aí o cara, aí falou, pastor, ele não me pagou. Aí eu fui perguntar para ele o que aconteceu. Pô, pastor, o dinheiro que ele me emprestou, meses depois, se você lembra, né? Eu falei, o quê? Minha mãe faleceu. E o dinheiro que eu ia pagar ele, eu tive que pagar o funeral, eu tô pagando até hoje. Um amigo que falou, não, tá perdoado, negão. Aí eu falei, quanto que falta para e ainda pagou a dívida do outro? Gente, tudo é conversa. E por que ele não chegou e falou? Eu falei, cara, ele falou, eu fiquei com vergonha, porque ele é um amigo meu, não quis falar com ele. Gente, tem coisas pequenas, que aí você perde por causa de detalhes grandes. Aí ele, você deixou de falar comigo. Eu falei, cara, eu fiquei com vergonha porque o dinheiro, eu não quis, eu achei que você sabia. Não, eu soube que sua mãe morreu, mas eu não sabia que você tinha carregado esse peso. Eu falei, mas aconteceu. Gente, tenta, a palavra compaixão é se pôr no lugar dele. Tenta ver o outro lado da pessoa. Eu falei, cara, tá tudo bem com você? Eu estava devendo recentemente uma pessoa, porque o mundo mudou, e essa pessoa, cara, foi um cara fantástico. E aí eu peguei uma coisa de valor muito valorizada, que valia o dobro que eu devia e dei para ele. Ele falou, não, quando eu vender eu te passo a diferença. Cara, eu tô te devendo, e dói meu coração isso, mas eu tenho que te pagar. Aqui, aí dei para ele. Gente, por quê? Porque é uma questão de caráter. Lá, se você já ficou... Gente, todos nós somos devedores. Mas existe um que morreu por nós na cruz. A melhor forma é você ligar. Existe uma pessoa, uma vez que eu aprendi com ela, ela me devia, faz muito tempo isso, eu ainda tinha malharia ainda, tinha 20 anos na época. Estou com 51 hoje. Em 2025, então faço o cálculo aí. E aí, essa pessoa estava me devendo, e falou, se eu não consegui pagar, aí todo mês ela me dava os juros. Falei, se eu não vou conseguir pagar você naquelas tal dia, porque eu... Aí eu falei, não, o dia que você puder, você me paga. Aí os juros vindo, que era aquela época que tinha os juros altos. Aí os juros que ele estava pagando, pagou a dívida. Eu falei, cara, tá quitado. O dia que você tiver, você me paga. E aí, passou um dia, um amigo meu precisou do dinheiro, eu peguei o dinheiro do meu aluguel, ficou atrasado, eu fiquei sem dinheiro no caixa para pagar o aluguel. E falei, não vou ter esse mês vou atrasar. Melhor eu do que meu amigo. Aí, Silvio, você está assistindo, né, Silvio? Foi morar no Rio. Aí, beleza, fui lá, chegou e ele foi me pagar no dia que eu tinha que pagar o aluguel. Você estava te devendo, toma aqui o dia do aluguel. Só que eu aprendi com ele. Eu dei o justificativo pro dono do prédio. Falei, cara, vou atrasar porque um amigo meu eu prestei o dinheiro para ele e eu acho que eu vou atrasar uma semana. E ele, não tem problema não, você nunca me atrasou o aluguel. Menos mal. E aí, nessa época, eu aprendi com ele. Quando você tem uma coisa, liga pra pessoa que tá devendo, cara, tô te devendo, tô passando por isso aqui. Lógico, você tem que ter muita cautela, porque você não ficar jogando, tô passando por dificuldade. Não, tô passando por um processo, um momento. É só um momento. Tudo é um momento, gente. Tudo é um momento. Se você entender, até o seu perdão é um momento. Quando você desvencilha, você faz assim, você começa a ver o seu mundo mais leve. Vou ligar para ele agora. Não precisa ligar não, porque de repente ele nem sabe que você tá magoado. Quando você só chega no banheiro e fala assim, Senhor, em qualquer lugar, fala assim, Senhor, entrega em tuas mãos essa dor. Escreve no papelzinho, taca fogo. Se você tem coisas que você faz que o ser humano, ele entende, porque é processo. Então, você tacar um fogo, de repente, agora melhorou. Só aquele processo, não é que o papel e o fogo têm poder, mas é que o seu sentimento, muitas vezes, por aquele fogo, aquele papel, tem um poder. Eu acredito muito no poder da palavra. Tem gente que vai, água santa, eu não concordo muito com isso. Eu concordo que quando você perdoa, fala assim, é o exemplo, o meu perdão é como esse papel. Ele coloca tudo que a pessoa fez e taca fogo. Então, vou rasgar a promissória. É um simbolismo. Ele não tem poder. O que tem poder é Deus. Você entendeu? Isso já... Por que eu estou te falando isso? Porque eu não preciso disso, mas de repente você precisa. E olha que frase fácil. Lembre-se, o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre escolher deixar o peso das mágoas para trás. Nossa. E olha a outra frase aqui. Perdoar não é justificar o erro, mas libertar-se dele.
Não é uma justificativa. Ah, então se eu estiver perdoando ele é porque eu estou concordando que ele estava certo. Não, não. Esse é um outro pensamento ignorante. Perdoar não é justificar o erro. Você não está justificando o erro que a pessoa fez com você. Você só simplesmente está se libertando dele. Outra frase, assim, o perdão é a chave para a paz. Se você não perdoa, você não tem paz. Lamento. Você está vivendo em guerras, por quê? Você fica falando sozinho. Ah, porque fulano fez isso comigo. Gente, eu sei o que é isso. Você deve estar falando sozinho e falar, porque fulano... se fizesse isso de novo comigo, eu falaria isso, falaria aquilo. Se alguém bater no trânsito, eu vou falar isso, isso. Se fosse comigo, bate na minha cara, mas não bate na cara de quem eu amo. Perdoa. Quem perdoa vive mais tempo. O perdão é o primeiro passo para uma vida abundante, sabia disso? Se você não perdoa, você não está preparado para ficar próspero. Muitas pessoas ricas tiveram que renegociar com pessoas que deram calote nela e ficaram bilionárias por causa disso. Tem história de Rockefeller, história de Andrew Carnegie. Você vai ver que eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para negociar com pessoas que eles não concordavam. Por quê? Porque eles conseguiram dilacerar. Ser político é muitas vezes você falar mal dele hoje e ter um conchavo. Gente, isso aí tem que ter uma estrutura emocional de esquecimento muito forte. São pessoas que perdoam, pseudo-perdoam, porque eles perdoam por uma condição. É muito forte isso, hein? Olha outra frase que legal. A riqueza não está no bolso, mas na paz do coração. A riqueza não está no bolso, está na paz do coração. Gente, é muito forte essa frase. Quando você começa a entender que existem frases fantásticas, o rancor é um peso que impede para a prosperidade, sabia? Estou rancoroso. Ele vai te impedir a prosperidade. Por quê? Porque sempre você vai estar lembrando. E aí eu não vou negociar. Aí alguma pessoa que parece com ela, você não negocia com ela. Por quê? Porque você vai achar que essa pessoa, por parecer com ela, vai te enganar também. Literalmente é isso que acontece. Perdoar é investir em si mesmo. Tem gente que vou investir na bolsa, mas comece a investir em você mesmo. O maior investimento inicial é você se perdoar. E você perdoar, porque quando você perdoa, você está investindo em si mesmo. A sua concepção de crescimento aumenta. O seu nível aumenta. Você começa a ser mais imagem e semelhança de Cristo do que você imagina. Muito forte isso. O rancor é um fardo que impede o crescimento. Novamente, essa frase para você. O maior fracasso é a incapacidade de perdoar. O maior fracasso é a incapacidade de perdoar. Não seja um fracassado. Que hoje você chega assim, Senhor, coloca nos seus pés, escreve agora num papelzinho e fala assim, eu estou magoado com essa pessoa, você me fez lembrar dessa pessoa, e coloca os nomes, se tiver que assistir esse vídeo de novo, e depois você me fala o que aconteceu com a sua vida. Porque Deus vai abrir portas porque você abriu perdão. A enxurrada de bênçãos que está lá preso no Pai Nosso, que você perdoa minhas ofensas assim como perdoa. Você não perdoa e você quer que Deus te abençoe? Não vai te abençoar, não vai te abençoar. Para de ser hipócrita. Perdoa. Mas você não sabe o que ela fez comigo? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que não foi pior do que fizeram com Jesus. Você ainda está vivo. Toma! Meu Deus, que pensa aí com uma lapada bem forte. Que Deus nos ajude a perdoar como Ele nos perdoa. Amém? Que Jesus ensine. Perdoar é mesmo que abrir uma janela em uma sala escura. A luz de Deus entra e transforma tudo. O perdão faz... É isso aqui, ó. Perdoar é o mesmo que abrir uma janela em uma sala escura. A luz entra, tudo muda. O cheiro muda. A alegria muda. Porque muitas vezes você está preso. Você começa a ir para o lado escuro. Você começa a ficar no quarto escuro. Você não começa a não ter vontade de levantar da cama. Gente, eu sei o que é isso. Na pandemia eu passei por isso. Gente, eu fui desdenhar de negócio de depressão. Depressão é frescura. Gente, não é frescura. Não é. Sabe como que... E eu falei, gente, tá uma coisa... Aí Deus me falou... me permitiu sentir aquilo, porque a depressão, eu falei assim, Senhor, como é que cura isso? Eu falei, propósito.
Tá sem propósito, porque eu não tinha para onde sair, não tinha o que fazer. Ninguém. Quantas pessoas perderam o propósito na pandemia? Só que com a ajuda de Deus, eu falei, Senhor, eu me perdoo, porque eu estava com raiva de pessoas, porque, poxa, todo mundo passando por dificuldade, e aí egoísmo começa, porque eu não quero sair para ajudar ninguém, porque senão eu posso morrer, porque... Gente, eu falei, gente, quantas pessoas não pensavam assim? E eu querendo ir na casa da pessoa, as pessoas me deixavam porque eu estava com idade, você não pode, porque seu amigo morreu, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu ligava para a pessoa aí, orando com elas, eu falei, meu Deus, aquele sentimento, eu falei, Senhor, eu tive que me perdoar. Eu olhei e falei assim, Senhor, fui falando os nomes na cabeça, falei assim, fulano, assim, Senhor, eu perdoo essas pessoas. Faça com que elas se tornem prósperas. E sabe qual que é o pior ação? É quando você fala assim, Senhor, se eu vendo elas prósperas, eu fico alegre para a prosperidade dela. Porque o pensamento nosso, ela fica próspera, Deus atende sua oração, ela está próspera lá, e aí você fala, nossa, a pessoa está próspera e eu aqui. Não! Se alegre. Porque se você estivesse fazendo o que ela está fazendo, você teria colhendo o que ela está colhendo. Simples assim. Então, repete comigo assim, Senhor. Primeiro eu quero pedir perdão ao Senhor por não ter entendido que quando eu perdoo, eu sou perdoado. E se eu não perdoo, muitos dos meus perdões, daquilo que era para ser perdoado sobre a minha vida, não é perdoado. Assim como aquele que recebeu e foi perdoando a dívida de outros, quando foi para cobrar a dívida que deviam dele, ele foi cobrar a dívida. Perdoa. Aquela passagem, para isso, perdão. Aquela passagem é diretamente ligada a isso. A pessoa devia para ele, aí quando ele falou, você está me devendo. Mas peraí, fulano perdoou a sua dívida, mas eu não vou perdoar dele porque eu preciso desse dinheiro. Peraí. Como você é mau. Isso somos nós. Nós somos maus. Eu já fui mau. Aquele sentimento de não liberar perdão. E quando eu entendi que isso estava fazendo com que a minha vida fosse estagnada e eu não estava crescendo, vou mudar. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para a vida da minha família. Porque quem paga o preço muitas vezes não é você, é a sua família, é você. Então que hoje você vá no seu banheiro, ajoelha e fala, Senhor, eu perdoo fulano. Onde ele estiver. Eu tenho que ligar para ele? Não precisa ligar, não. Eu te perdoo. Peraí, vamos lá. A pessoa que te magoou, aí te liga e fala assim, fulano, eu te perdoo pelo mal que você me fez. Eu falei, que mal que eu te fiz? Você vai ficar pior ainda do que antes. Não faça isso. O perdão você vai falar para Deus. E muitas vezes você não precisa falar, porque tem que falar para o pastor, para o padre. Não, não. Deus vai ouvir o que você vai falar. Deus vai entender você. Porque muitas vezes, se você falar com um homem, esse homem, assim como eu, já cometi esse erro. Então não posso falar com o senhor, pastor? Hoje eu estou com uma maturidade diferente. Mas eu falo, se existem coisas que você vai falar, que é muito mais importante, por isso, falar para Deus. Porque eu estou com um problema psicológico. Então, eu sou pastor. Eu não sou psicólogo. Tem coisas que quem tem que tratar, cada macaco no seu galho. Eu não vou tomar o lugar daquele que Deus permitiu que fosse criado. Psicólogo, psicanalista. Eu estou com problema familiar. Eu tenho uma coisa emocional minha. E aí as pessoas confundem, achando que o pastor é tudo. O pastor não é tudo. Ele pode te ouvir algumas coisas, mas tem coisas que você tem aí no fundo, que você já fez com outras pessoas, que você tem que falar. Pastor, eu já fui muito mal, já fiz coisas muito. Senhor, me perdoa, porque eu vou perdoar aqueles que me fizeram mal. Esse é o começo do perdão. E aí você vai ver a sua vida mudando. Se você está em bancarrota, se você está na falência, esse é o primeiro passo. Perdão. E você se perdoa, porque você também teve falha. Que Deus te abençoe e te guarde. E que seja perdoado. Porque eu te perdoo. Repete isso. Olha no espelho e fala, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Aí depois vem, eu me perdoo. Porque eu vou aceitar esse perdão. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Me perdoo. Deus te perdoa. Deus te perdoa. Que Deus te abençoe e te guarde, porque a sua vida vai ser outra parte de hoje.